jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo de matrizes, com o estudo dos tipos especiais de matrizes. Veremos alguns tipos muito importantes de matrizes, algumas nomenclaturas essenciais aí para reconhecermos matrizes. Matriz linha. A matriz linha ela possui uma linha e n colunas. Aí você tem um exemplo, a matriz A, você tem uma linha e duas colunas. Na matriz B, você tem apenas uma linha e três colunas. Assim nós temos a matriz linha. Matriz coluna. A matriz coluna terá uma coluna e m linhas. Então a matriz coluna possui uma coluna e m linhas. Então você tem o exemplo aí na tela, a matriz C com uma coluna e três linhas. E a matriz D com uma coluna e quatro linhas. Matriz nula. A matriz nula é muito fácil. É quando todos os elementos da matriz são iguais a zero. Você tem na tela a matriz E, matriz 3×3, onde todos os elementos são iguais a zero. E a matriz F, uma matriz 3×2, onde também todos os elementos são iguais a zero. Portanto, a matriz E e a matriz F são matrizes nulas. Matriz quadrada. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, isto é, pela nomenclatura geral, m igual a n, onde m é o número de linhas e n é o número de colunas, nós teremos uma matriz quadrada. Na sua tela está aí a matriz G, que é uma matriz 2×2. O número de linhas é igual ao número de colunas. A matriz H é uma matriz 3×3. O número de linhas é igual ao número de colunas. E a matriz J é uma matriz 1×1, onde temos uma linha e uma coluna. Para simplificar a nomenclatura de matrizes quadradas, nos referenciamos a elas utilizando apenas uma informação. Uma matriz 2×2, basta dizer que ela é uma matriz de ordem 2. Assim, já subentendemos que uma matriz de ordem 2 é uma matriz da ordem 2×2. Duas linhas, duas colunas. Uma matriz 3×3 pode ser também referenciada como sendo uma matriz de ordem 3. Apenas esta informação nos diz que a referida matriz possui 3 linhas e 3 colunas. E uma matriz de ordem 1 é a matriz que tem apenas uma linha e uma coluna. Diagonais de uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada A com um elemento genérico AJ possui duas diagonais. A diagonal principal é formada pelos elementos da matriz que possuem o número da linha e o número da coluna iguais, isto é, I igual a J. Portanto, aí nessa matriz A genérica você tem que os elementos da diagonal principal são os elementos A11, A22 e A33, que é onde acontece da linha ser igual à coluna que o elemento ocupa. Já na diagonal secundária, ela será formada pelos elementos da matriz quando I mais J é igual a N mais 1, isto é, quando o número da linha mais o número da coluna for igual ao número N, que seria o número de colunas mais 1. Então você verifica aí que a diagonal secundária dessa matriz A genérica é formada pelos elementos A31, A22 e A13. Perceba que a soma de 3 e 1 dá 4, 2 e 2 dá 4 também, 1 e 3 dá 4 também. Exemplos. Identifique os elementos da diagonal principal e secundária da matriz abaixo. Muito simples. Diagonal principal, os elementos onde a linha e a coluna são iguais. São os elementos menos 3, 5 e 8. O menos 3 é o elemento A11, o 5 é o elemento A22 e o 8 é o elemento A33. Portanto, eles formam a diagonal principal. Identifique os elementos da diagonal principal e secundária da matriz abaixo. Muito fácil identificar esses elementos, basta obedecermos a diagonal do lado esquerdo para o lado direito de cima para baixo. Nós teremos que a diagonal principal é o menos 3, o 5 e o 8.
E a diagonal secundária é de baixo para cima, da esquerda para a direita. De baixo para cima, da esquerda para a direita. Portanto, os elementos da diagonal secundária são o 0, o 5 e o 4. Matriz triangular. Uma matriz quadrada de ordem n é chamada de matriz triangular quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal forem nulos. Como exemplo, nós temos aí na matriz A. Percebam que a diagonal principal são os elementos 6, 5 e 1. Acima deles, nós temos apenas elementos iguais a 0. Isto faz com que a matriz A seja uma matriz triangular. O mesmo acontece com a matriz B. Só que agora nós temos como diagonal principal da matriz B os números 9, raiz de 2, 7 e 6. Abaixo deles, nós temos elementos iguais a 0. Todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0, o que torna também a matriz B como uma matriz triangular. Matriz diagonal. Uma matriz quadrada de ordem n é chamada de matriz diagonal quando todos os elementos que não pertencem à diagonal principal forem nulos. Você tem como exemplos aí a matriz A e a matriz B. Na matriz A, você tem a diagonal principal formada pelos elementos -3, 5 e 8. Todos os outros elementos da matriz, exceto os da diagonal principal, são iguais a 0, o que torna essa matriz uma matriz diagonal. O mesmo acontece com a matriz B, cujos elementos da diagonal principal são 9, raiz de 2, 7 e 6. Todos os elementos da matriz B, exceto os elementos da diagonal principal, são iguais a 0, o que torna a matriz B também uma matriz diagonal. Matriz identidade. Uma matriz quadrada de ordem n é chamada de matriz identidade quando todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são todos nulos. Você tem aí uma matriz I3, que seria uma matriz de identidade de ordem 3, onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. Você tem uma matriz I4, onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros elementos da matriz I4 são iguais a 0. E você tem uma matriz I2, onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. E uma matriz de apenas uma linha e apenas uma coluna, sendo esse elemento igual a 1, também é considerada uma matriz identidade de ordem 1. Traço de uma matriz quadrada. Chama-se traço de uma matriz quadrada o resultado obtido pela soma dos elementos de sua diagonal principal. Identificando a diagonal principal da matriz A, nós temos que os elementos são o 1, o 2 e o 3. Então, o traço dessa matriz é obtido quando somamos esses três elementos. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Então, para obter o traço de uma matriz quadrada, basta você somar os elementos da diagonal principal. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, pessoal. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.